Ao realizar uma aplicação financeira com relação ao horizonte de investimento, podemos afirmar que a. Os investimentos sujeitos a oscilações elevadas devem apresentar boas condições de liquidez para que o investidor resgate seu recurso a qualquer momento, evitando perdas maiores. B. Os recursos de curto prazo devem ser aplicados em investimentos que apresentem retorno elevado. C. Os recursos de longo prazo devem ser aplicados apenas em investimentos com baixa oscilação nos preços. D. Para investir em alternativas que apresentarão fortes oscilações, o investidor deve possuir um horizonte de investimento de longo prazo. E aí, A, B, C ou D? Essa é uma questão bem interessante e assim, né? Para você que tem dificuldade com os termos do mercado financeiro, quando a gente fala de o que é horizonte de investimento, né? Horizonte de investimento a gente está relacionando a tempo, ao prazo do investimento. Quando você vai fazer uma aplicação financeira, quando você vai pegar o seu dinheiro e investir num banco, em uma corretora, você tem que entender qual que é o prazo que você pretende deixar aquele dinheiro aplicado. Isso também vai influenciar na decisão do produto financeiro, de qual ativo é melhor para você aplicar ali o teu recurso. Então, horizonte de investimento é o prazo que você pretende manter o teu recurso investido ali no banco, tá? Simples assim. Então, vamos à alternativa D. Parabéns! Vamos entender o seguinte, horizonte é o prazo que esse investimento vai ficar ali aplicado. Eu vou analisar cada uma das alternativas, tá? Essa aqui é uma questão bem comum de prova, não só pela pergunta, tá? Mas porque na prova não é só você achar a alternativa correta, mas é você analisar cada uma delas para ver aquela que faz sentido, tá? Com o que está sendo perguntado. Quando a gente fala ali da alternativa A, vamos analisar ela. Os investimentos sujeitos a oscilações elevadas. O que é oscilação elevada? Aquele sobe e desce. No mercado de ações acontece muito isso, essa oscilação, volatilidade, que também tem, né, é um sinônimo de risco, que ele sobe e desce ali do valor do ativo, valor do produto de investimento. Perfeito. Devem apresentar boas condições de liquidez? Se eu tenho um investimento que ele oscila muito, de maneira nenhuma ele vai oferecer alta liquidez. O que é alta liquidez? Eu ter facilidade de transformar o meu investimento em dinheiro no momento que eu quero sem ter perda financeira. Se já estou disposta a pegar o meu dinheiro e colocar em algo que vai oscilar muito, eu estou abrindo mão de ter liquidez, eu estou abrindo mão de poder, né, ter rapidez para resgatar o meu recurso. Então, desconsidera essa questão. Lembra do princípio de dominância. A gente estuda em CPA 10, estuda em CPA 20, é um conteúdo ali do mercado financeiro. O que ele quer dizer? Os investimentos que apresentam maior risco, ele tem que apresentar, ele tem que oferecer para o cliente uma maior possibilidade de ganho, mais rentabilidade, mais rendimento. Se eu estou disposta a correr risco, tem que valer a pena esse risco que eu estou correndo. E aí, também dentro do princípio de dominância, quando a gente fala ali de relação de prazo, né, de horizonte de investimento, quanto maior o prazo de um investimento, mais risco ele tem. Por quê? Porque acontecem muitas mudanças no mercado, porque se eu tenho mais prazo, eu posso correr um pouquinho mais de risco. Então, quanto maior o prazo, mais risco. Quanto maior o risco, maior tem que ser a possibilidade de ganho. Então, descartamos a alternativa A. B. Os recursos de curto prazo devem ser aplicados em investimentos que apresentem retorno elevado? Não. Quanto maior o prazo, maior o risco, maior o ganho. Então, quer dizer que quanto menor o prazo, menor o risco e também menor a possibilidade de ganho. Um investimento, né, que tem baixíssimo risco, tem alta liquidez, você pode sacar o dinheiro a qualquer momento. Poupança. A poupança tem um alto retorno? De maneira nenhuma. Rende, às vezes, né, até abaixo do que a própria inflação. O cliente está tendo ali, né, uma perda ali, né, do poder de compra dele. Então, você sempre usa esse exemplo, né, que eu sempre falo. Eu gosto de trazer o conteúdo de forma prática. Tenta trazer isso para o seu dia a dia. Ah, tá. Então, o investimento que o prazo dele é curtinho e ele vai oferecer ali, né, um alto retorno? Dificilmente. A maioria dos investimentos que oferecem um alto retorno, eles têm ali um prazo de carência. Então, eles têm um investimento um pouquinho mais longo. Exemplo também que o mercado financeiro gosta de bater, principalmente as corretoras. Ah, venha investir com a corretora XPTO, porque aqui a gente paga 110% do CDI no seu CDB. Beleza, ótimo, 110% do CDI, rentabilidade bacana. Mas qual que é o prazo de carência? 2 anos, 1 ano. Então, a gente tem que analisar isso também.
Se tem ali uma possibilidade de ganho maior, principalmente maior do que o mercado está oferecendo, quer dizer que tem mais risco. Se tem mais risco, quer dizer, né, que pode ter ali um prazo maior também. Então, sempre lembra de avaliar isso. Se você está se preparando para certificação, seja CPA 10, seja CPA 20, se você quer trabalhar no mercado financeiro, tenta usar todo esse conhecimento que você está recebendo e coloca na prática. Isso te ajuda como investidor, isso te ajuda como profissional também, tá? Pega esse gancho. C. Os recursos de longo prazo devem ser aplicados apenas em investimentos com baixa oscilação? Ao contrário, totalmente ao contrário. Se eu tenho um prazo ali de 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu posso correr um pouquinho mais de risco. Por quê? Se de repente eu tiver uma perda agora em 2019, eu posso ter um ganho em 2015. Então, sempre, né, 2025, daqui 15 anos. Então, sempre fazer essa análise. Se eu tenho um longo horizonte ali de investimento, eu posso também correr um pouquinho mais de risco. Se eu corro um pouquinho mais de risco, eu posso ter um ganho, né, um retorno financeiro maior. E aí, alternativa D. Para investir em alternativas que apresentarão fortes oscilações, ou seja, sobe e desce, volatilidade, risco, o investidor deve possuir um horizonte de investimento de longo prazo. Sim. Quanto maior o prazo, maior o risco, maior a possibilidade de ganho, viu?